Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor de História, Saulo Vieira falando aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, tá? Eu fiz um vídeo anterior sobre a Baixa Idade Média. Nesse vídeo, nós falamos, né, dessa transição que ocorreu durante a Baixa Idade Média, que é um período da Idade Média que vai do século XI ao século XV, período já de declínio das relações feudais. Nós explicamos nesse vídeo, né, o que que ocorreu, né, na Europa dos séculos XI ao XV para as relações feudais entrarem em declínio, tá? Uma fase então de transição entre o feudalismo e um capitalismo já nascente, tá? Já em uma fase embrionária, mas já ali em formação, né? Então, final da Idade Média, Baixa Idade Média, nós temos uma crise do feudalismo, nós temos uma decadência, um declínio das relações feudais e o surgimento, bem ainda no início, das relações capitalistas de produção, tá? Bom, ligado a esse tema, nós vamos falar hoje da formação das monarquias nacionais. Então, durante esse período da Baixa Idade Média, coloquei ele de novo, Baixa Idade Média, século XI ao XV, nesse momento de crise do feudalismo, o poder político ele também vai sofrer uma transição, tá? Nós vamos ter uma transição do poder político das mãos da nobreza medieval, né, dos senhores medievais. Eu coloquei aqui alguns guerreiros medievais para representar, né, os nobres medievais. Lembrando que os nobres medievais eles eram guerreiros, né, eles tinham ali o controle da força militar. Então esse poder transita das mãos dos senhores feudais para as mãos dos reis, tá? Formação das monarquias nacionais, né? Centralização do poder nas mãos do rei. Então, esse processo de formação das monarquias nacionais é um processo do quê? De concentração, de centralização de poder nas mãos dos reis. Então, lá, o poder político transita de um poder descentralizado. Por que descentralizado? Porque cada nobre exercia o poder em suas propriedades, em seus feudos. E o poder descentralizado vai transitar por um poder centralizado. É um rei, nós somos reis europeus, é um rei que vai exercer poder político no seu território, seu país. Aí também tem a questão de formação do território nacional, né? Então quer dizer que não existia essa ideia da existência de um território nacional durante a Idade Média, durante a Baixa Idade Média, que essa ideia vai se produzindo. E ao final da Idade Média, nós vamos ver mais tarde, né, em outro momento aqui da aula, que isso vai desencadear, isso vai desaguar lá no absolutismo. Então, esses reis vão concentrando cada vez mais poder em suas mãos até se tornarem reis absolutistas lá do século XVI em diante. Então, até século XV, esses reis ainda vão estar concentrando poderes em século XVI em diante, XVII, né? O absolutismo já plenamente desenvolvido, esses reis conseguindo ter o controle absoluto de seus países, tá? Então nós estamos falando dessa transição. Eu falei também que o título aqui, né, é Formação das Monarquias Nacionais. Então quer dizer que não existiam monarquias nacionais? Não sempre existiu um rei da França, não sempre existiu um rei da Inglaterra? Cara, não, tá? Durante a Baixa Idade Média que nós vamos criando essa noção de um território nacional. Primeiro que a gente não tinha nem essa noção de nação, de um território nacional unificado, né, uniformizado, com as mesmas leis, com os mesmos pesos, medidas, com uma história comum, né, com uma língua comum. Então quer dizer que nem todo francês na Idade Média falava francês? Eles falavam dialetos franceses diferentes. Então quer dizer, o francês da Provença era muito diferente do francês do Normandia, né?
Então é nesse momento que os reis começam a impor a sua autoridade, que é a unificação da língua, a criação das gramáticas, né? Ou seja, todos vão falar qual língua? A língua que o rei fala, né? Então não existia essa unidade, né? Que às vezes nós achamos que existia, tá? Ah, então não existia reino da Inglaterra? A Reino da Inglaterra passa a existir, acredito eu, que por volta do século X, se eu não me engano, tá? Mas o que que existia antes disso, então? Bom, né? Só um breve parênteses aqui para falar da Inglaterra. Vou cortar para mim aqui para a gente poder conversar, tá? O que que existia então, se não existia Reino da Inglaterra? Lembra lá que no século V, né, houve a fragmentação não, né? Houve o fim do Império Romano, né? Todo o território dominado pelos romanos foi se perdendo, né? E os exércitos ingleses, os exércitos romanos saíram da Inglaterra até mesmo para proteger outras regiões importantes do Império e deixaram o território que hoje a gente conhece como Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, vamos dizer assim, né? A ilha da Grã-Bretanha, nas mãos dos britânicos romanizados. Quem são os britânicos, né? Os britânicos eram os povos que já viviam naquela região antes mesmo da chegada dos romanos, tá? Então já existia um povo lá chamado britânicos. Alguns desses britânicos reagiram à conquista romana, né? É, é claro, né? Tem a rainha Búdica ou Budceia, né? Que foi uma rainha britânica que resistiu à invasão romana. Mas alguns acabaram não aceitando e outros tiveram que aceitar pela imposição das armas, tá? E esses britânicos que viviam sob domínio romano acabaram se romanizando, né? Adotaram o latim, adotaram o cristianismo, tá? O latim é a língua romana, o cristianismo é a religião romana e se romanizaram e eles ficaram lá tomando conta do território. Os romanos abandonaram aquela região, tá? Só que eles também sofriam pressão de outros povos que viviam mais ao norte, no que seria hoje Escócia, né? Os escotos, os pictos eram outros povos, os povos mais selvagens, não romanizados. E esses caras, então, os britânicos romanizados, chamam os saxões, que eram uma tribo germânica ali do norte da Alemanha. Olha, nós estamos precisando aqui nos defender desses caras, os pictos, os escudos, precisamos que vocês venham aqui nos ajudar. E os saxões foram. Só que o que acontece? Os saxões começaram a dominar o território. Então há uma luta entre saxões e britânicos romanizados, pá, 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 pá. História do rei Arthur, né, que foi um britânico que lutou contra a expansão saxônica na Inglaterra. Os britânicos foram derrotados, né, ficaram ali restritos ao que hoje é País de Gales, a um pedacinho da Cornualha, que é um pedacinho ali, uma faixa de terra ali no sul da Inglaterra. Tá. E o que que acontece então com a Grã-Bretanha? Na Grã-Bretanha se organizam reinos saxões. Saxões, ângulos, né? É, ângulos e um outro povo que agora esqueci o nome. Se eu lembrar, eu falo. Ângulos, saxões e um outro povo lá que foram formando reinos, né? Germânicos, reinos saxões na Grã-Bretanha, que vai se tornando Inglaterra. Inglaterra é porque terra dos anglos, né? England, né? Land, terra, anglos, né? Os invasores, né? Os primos ali dos saxões, tá? Formam-se reinos, vários pequenos reinos. Esses reinos vão sofrendo um processo de aglutinação, né? E esses reinos formam sete reinos, tá? Sete reinos anglos, sete reinos saxões da Inglaterra, né? Kent, Sussex, Essex, Wessex, Anglia Oriental, Mércia e Nortúmbria. Sete reinos.
tá? Beleza, formou esses 7 reinos. No século IX, os nórdicos invadiram a Grã-Bretanha. Eles já tinham invadido lá no final do século VIII, né? Eu acho que eu até mencionei na última aula. Ocuparam o mosteiro de Lindisfarne, né, no norte da Inglaterra. No século IX, eles entram ali com um grande exército, né? Um grande exército nórdico, dinamarquês, né? Norueguês, ali na Grã-Bretanha, e vão pressionando esses reinos, esses 7 reinos, que vão ter a sua história. Alguns reinos vão aglutinando os outros, né? No século IX, os principais reinos eram a Anglia Oriental, o Essex, Nortúmbria e Mércia. A Mércia, uma certa preponderância. Em determinado momento, o Mércia teve uma preponderância, a Nortúmbria teve uma preponderância, né? Nesse momento, o Essex vai se destacando, tá? Então, os nórdicos invadem, conquistam a Anglia Oriental, conquistam a Nortúmbria, um pedacinho do norte da Nortúmbria continua ali, né, cristão, continua domínio dos saxões, né? Conquista a Mércia, e o reino de Wessex é o único que resiste, né? Pela resistência do rei Alfredo o Grande, tá? Mas grande parte da Inglaterra dominada pelos nórdicos, né? Pelos vikings, e assinado até um documento, né? Se eu não me engano, é o Tratado Edmore, né? Se eu não me falo menor, eu não preparei, né, a aula para falar disso, eu tô falando, né, de memória aqui. Então, assinado o Tratado do Edmore, divide-se a Inglaterra, uma parte da Inglaterra saxã, né, Reino de Wessex, uma parte da Inglaterra nórdica, né, onde prevalecia a lei nórdica, a lei dinamarquesa, a Danelaw, né? Então, uma parte da Inglaterra fica conhecida como Danelaw, né? Onde prevalecia a lei dinamarquesa. Então, tá vendo que essa questão de reino, cara, demorou muito para existir, por exemplo, na Inglaterra, uma ideia de reino, tá? Foi existir a ideia de reino, como eu disse, lá no século IX, quando os descendentes de Alfredo Grande, né, vão derrotando, porque antes eram 7 reinos. Logicamente que depois os reinos principais são aqueles que eu falei, né? O Essex, Anglia Oriental, Mercia e Nortúmbria. Mas no século IX, os descendentes de Alfredo de Wessex vão reconquistando essa Danelaw, esse território dinamarquês, esse território nórdico, e vão estabelecendo que seria o reino da Inglaterra. Mas aí teve muita complicação, teve invasões nórdicas posteriores, né? É, Canuto o Grande também foi um nórdico que criou um império ali do Mar do Norte, que ele dominava a Dinamarca, a Noruega, a própria Inglaterra, né? Então essa ideia de um reino que a gente tem hoje é bem confuso, tá? Não existiu um reino da Inglaterra. Essa ideia de reino da Inglaterra surge no século IX, vai se consolidar no século XI, né? Com a invasão do Guilherme o Conquistador. O Guilherme I que invadiu a Inglaterra, venceu os saxões e restava dos saxões, né? Na Batalha de Hastings em 1066 na Inglaterra. Na França também, a gente, né, sabe, teve lá os francos que dominaram, teve lá a dinastia carolíngia, Carlos Magno, imperador, conquistou muitos territórios, dividiu esses territórios entre os filhos dele, né? Teve lá o reino da França Oriental, que seria o que seria a Alemanha hoje, né? Sacro Império Romano e Germânico, e o reino da França aqui, tá? Mas olha para vocês verem, eu preparei aqui, só cortar aqui para o nosso material. Eu preparei aqui, isso ficou fora de ordem, mas olha para vocês verem o mapa da França em 1030, tá? Então o que vocês veem aí são os feudos mais importantes. Então tem lá, deixa eu tentar posicionar aqui, ó, Ducado da Normandia, Ducado da Bretanha, Ducado da Aquitânia,
o Ducado da Gasconha, Ducado de Toulouse, aqui é o Reino de Borgonha, Ducado de Borgonha, Reino de Borgonha, né? Ducado da Alta Lorena, tá vendo que nem fazia parte da França, né? A França era até aqui. Essa linha vermelha é mais forte. Essa linha pontilhada vermelha é a fronteira da França hoje. Tá vendo que muitos territórios da França hoje não estavam dentro da França medieval, da França do século XI, tá? Condado de Flandres, tá? Condado da Champagne, Condado de Blois, né? Então tem vários condados, ducados, né, no território francês. E o que são territórios do rei aqui? Né? Isso que está em roxo claro, territórios eclesiásticos. E o que é o território do rei? Isso que tem em azul. Mas então quer dizer que só isso que está em azul que o rei mandava? É só isso que o rei mandava. O rei tinha um poder muito reduzido. Então o duque de Aquitânia, ele mandava muito mais na Aquitânia do que o próprio rei, tá? E aí estão vendo que dentro do, por exemplo, dentro do ducado da Aquitânia, que era imenso, tem vários outros condados menores, que eram o quê? Vassalos do duque da Aquitânia. O duque da Aquitânia é o cara, né, um cara poderosíssimo aqui, tá? Um cara poderoso. Vai tentando identificar, né, esses territórios e vai tentando lembrar dos nomes, né? Ali em cima, né, o Condado d'Anjou, tá? Vai tentando lembrar desses nomes, Ducado de Normandia, né? Eu falei de Guilherme, o Conquistador, né? O Guilherme I, rei da Inglaterra. Ele era duque da Normandia, saiu daqui e invadiu a Inglaterra em 1066, pouquinho depois disso daqui, ó. Então quer dizer que o rei da Inglaterra também era duque da Normandia. O rei da Inglaterra também tinha território na França, tá? Vai tentando lembrar desses nomes que isso vai fazer sentido depois, tá? Então quem que era aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o Visconde de Limousin, tá dentro do Ducado da Aquitânia, era o vassalo do Duque da Aquitânia. Duque da Aquitânia, então, aqui era um cara muito poderoso, tá? Que rivalizava em termos de riqueza, em termos, né, de poder militar com o rei. Olha o território que o rei tem perto do território do Duque da Aquitânia, né? Era muito menor. Então, quer dizer, tá? Lógico que aqui a gente está vendo o tamanho de território, né? Logicamente que as terras ali do rei poderiam ser mais férteis, mais ricas, mas pelo tamanho do território, o Duque da Aquitânia tinha muito mais poder econômico, muito mais poder militar do que o rei, né? E outros duques aqui eram muito ricos, muito importantes. Ressalva, muitos desses territórios pertenciam à família real francesa, tá? Então quer dizer que ramos, né, vamos lá, assim, o irmão do rei, tio do rei, da família real eram duques, condes também aqui, tá? Mas aqui o poder do rei era limitado, concorda comigo? Tá? O poder do rei era muito limitado. Então por isso que a gente fala que o poder, né, na Idade Média estava na mão dos senhores feudais. Eles tinham muito mais poder que os reis. Ah, mas senhores feudais não eram vassalos do rei? Eram vassalos do rei, tá? Mas aqui, né, uma série de. Se a gente for, não dá tempo da gente falar com detalhes, mas a gente for ver detalhes, cara, eram várias revoltas, senhores feudais se voltando contra o rei tendo que se aliar a outros senhores feudais. É uma confusão, tá? Uma confusão. Então, eu quero só que esse mapa aqui é muito interessante por causa disso, para a gente entender aqui, ó, aqui tem o reino de Navarra, né? Muitas vezes o rei da França também era o rei de Navarra. Mas isso aqui é importante para a gente entender que o rei não tinha tanto poder assim, né? Então o poder do rei era bastante limitado. E durante a Baixa Idade Média, o rei foi concentrando poderes, tá? Então o que que explica esse fato do rei, ao longo da Idade Média, da Baixa Idade Média, ir conseguindo concentrar poder em suas mãos? Poxa, primeiro fator importante é a crise do feudalismo. Se o feudalismo entra em crise, isso quer dizer que os senhores feudais se enfraqueceram. Aquele sistema, né, que dava tanto poder aos senhores feudais não está funcionando mais. Então, quer dizer que os senhores feudais não conseguem ter tanto poder mais, tá? Vamos lembrar da última aula, tá? É o que eu falei,
que se você não viu a aula sobre Baixa Idade Média, tem que ver. Não dá para entender uma coisa sem outra, né? Então, que eu falei que nós tivemos vários conflitos. Eu coloquei aqui alguns dois dos principais: Cruzadas e Guerra dos 100 Anos. Tá? Cruzadas, aquele movimento, né, cristão, né, militar, né, de tentativa de expansão da cristandade, principalmente voltando-se em relação ali aos territórios que hoje, né, formam a Palestina, Israel, Síria, Líbano, né, as terras santas, territórios sagrados para a religião cristã, porque foram os territórios onde Jesus viveu, né, onde Jesus pregou, onde Jesus foi morto, onde Jesus ressuscitou, né? Então, esses territórios eram sagrados para os cristãos, havia então interesse de reconquistar esses territórios, por uma questão religiosa, uma questão também territorial, econômica, né? Expansão das fronteiras da cristandade, né? Uma questão de demografia, a população europeia estava crescendo muito, tá? Então, havia necessidade de conquistar mais territórios para essa população europeia. E a gente sabe que as cruzadas não deram lá muito certo, né? Foram um total de 8 cruzadas, mas ao final desse, foi do século, foi 200 anos praticamente, né? Foi a primeira cruzada em 1096, a última cruzada lá em 1280. Então foram 200 anos praticamente de cruzadas. A gente sabe que ao final desse teve os seus impactos econômicos importantíssimos, né? A reconquista do mar Mediterrâneo, né? Os europeus puderam navegar, ter o controle sobre a navegação do mar Mediterrâneo novamente, mas em termos territoriais as cruzadas não deram certo. Então foram vários movimentos militares que foram fracassados. E o exército medieval era um exército do quê? Um exército de senhores feudais. Então o rei convocava os senhores feudais, reuniam seus exércitos, né? Vamos pegar o mapa de novo, olha lá, o rei lá em Paris convoca o duque da Aquitânia para a guerra. O duque da Aquitânia vai chamar os seus vassalos para formar o exército da Aquitânia, o exército da Aquitânia, junto com o exército da Normandia, da Bretanha, d'Anjou, de Blois, de Flandres, da Borgonha, vão formar o exército francês. E nem sempre o rei vai poder contar com todos esses exércitos. Nem todos esses exércitos apoiavam o rei francês. Mas por quê? Já que a gente vai entender melhor, tá? Então, o exército medieval era o exército dos senhores feudais. Senhores feudais foram para as cruzadas fracassaram. Quem é que vai levar prejuízo? Os senhores feudais. Tá? Guerra dos 100 anos. Poxa, lá, ó, cruzadas já há 200 anos. Agora tem uma guerra de 100 anos, né, entre Inglaterra e França. A gente já viu na última aula também. E vamos ver um pouquinho também hoje. Tá? Senhores feudais novamente, né, vão se enfraquecer. Tá? Vão gastar grana, vão perder homens. Então, os senhores feudais saem desse processo todo enfraquecidos, tá? Então, existe um vácuo de poder. Se o senhor feudal não consegue exercer aquele poder mais que ele exercia antes, forma-se um vácuo de poder. Quem que vai se aproveitar disso? São os reis. Olha lá, ó, complementando aí, nós temos essa participação nos conflitos militares, crises do século XIV, crises do século XIV, ou crises do século XIV. Pestes, né? Peste negra, 1/3 da população europeia morre. Problemas de fome, nós já comentamos na última aula, por isso que é importante. Se você não assistiu a última aula, para agora, vai assistir a última aula para continuar aqui para poder entender isso daqui, tá? É, Cara, pensa bem. Se eu tenho, vamos lá, 60 servos no meu feudo, produzindo e me entregando o que eles produzem, certo? Lá as obrigações servidas. Lembra lá, talhe, entrega de parte, geralmente metade da produção. Então eu tenho 60 servos. Então eu recebo ali, né, 60 talhas. Beleza? Tenho meu celeiro abastecido, né? Eu já estou falando de um período que nós vamos tendo aí, né, a transição de uma economia amonetária para uma economia monetária, para uma economia comercial. O senhor vai tentar disponibilizar dessa produção, ganhar dinheiro, vender, ganhar dinheiro, de uma forma.
tá? Cara, morreu 1/3, morreram 20, sobrou 40. Eu vou receber a talha de 40 só. Vai diminuir os meus rendimentos. Então, o que que acontece? Opa, servos, vocês vão ter que me entregar mais, tá? Diminuiu os meus rendimentos em 33%. Então, vocês vão aumentar aí as suas obrigações para que os meus rendimentos sejam mantidos no mesmo patamar anterior, certo? E ainda talvez mais, aumenta ainda mais, porque guerra dos 100 anos, estou gastando dinheiro, estou enviando soldado, eu preciso de mais grana. Então, vocês vão ter que me entregar mais ainda. Pressão sobre os servos, devido à escassez de mão de obra. Revoltas camponesas, de guerris, né? Então, aqui, ó, a tentativa de que é uma imagem da época, a tentativa de ilustrar essas revoltas camponesas cercando o cavaleiro e sentando o machado nele, né? Então, assim, cara, o momento de muitas revoltas camponesas. E aí, se o senhor feudal está ameaçado, né, e já não tem toda aquela força mais, ele vai pedir ajuda de quem? Do rei. A gente vai ver que os reis vão formar seus exércitos nacionais e aí o rei vem intervir, né? Vem salvar a pele desse nobre, desse senhor feudal, né? Derrotando essas revoltas camponesas. Então o senhor feudal começa a ficar dependente desse rei. Se o senhor feudal começa a ficar dependente desse rei, né? O senhor feudal vai começar a aceitar perder poder para que esse rei exerça o poder de forma centralizada, tá? Não é uma situação tranquila, é uma situação violenta. Mas o senhor feudal não tem outra escolha a não ser aceitar, né? O senhor feudal perde muito rendimento, está num momento de crise, né? A gente depois, lá quando a gente falar de absolutismo, a gente vai ver que durante a Idade Moderna o rei vai sustentar os privilégios da nobreza. O rei não vai acabar com a nobreza, o rei vai manter a nobreza. Então o nobre vai ficar dependente do rei. Essa situação começando agora e desencadeando lá no absolutismo, tá? Esse mapa a gente já trabalhou, tá fora de ordem, né? Outro fator muito importante, a gente não pode se esquecer que nós já temos ali um momento, tá? De desenvolvimento do comércio, crescimento das cidades. Então já não está naquele ambiente mais, né, de uma economia de subsistência. Cada feudo autossuficiente, não dependendo mais, né, do rei ou de fatores externos. O comércio começa a ser realizado. Tem que lembrar da aula anterior. De novo, tem que lembrar da aula anterior, tá? Comércio sendo realizado de novo, tá? E quem realizava o comércio? A burguesia. A gente tem que entender aqui nesse momento, né? Eu não sei se essa personagem está representando bem a burguesia, foi o personagem que eu achei, né? Mas a gente tem que entender nesse momento que com o renascimento comercial começam a aparecer comerciantes, comerciantes que viviam nas cidades, nos burgos. Então, esses comerciantes que viviam nos burgos vão ser conhecidos como burguesia, essa camada, né, dedicada aos negócios, ao comércio, às atividades financeiras, né, que começa a nascer ali na Baixa Idade Média, tá? E o burguês é quem? Comerciante. E o burguês vai fazer o quê? Comércio. Como que era o comércio nessa época? Itinerante. O que que significa isso? O comerciante não ficava parado esperando o cliente, ele ia até o cliente. Então ele andava de regiões em regiões da Europa, oferecendo seus produtos, tá? Agora imagina, vamos voltar aqui. Imagine o comerciante, se você conseguisse ver o meu cursor, vamos supor que esse comerciante chegou aqui, né? Eu não sei onde está Marsella, deve ser por aqui, tá? No sul da França, na região aqui da Provence, né? E ele vem aqui, ó, Condado de Toulouse, Ducado de Aquitânia, Condado de Bourbon, Ducado de Borgonha, Condado de Champagne, Terras Reais, Condado de Blois, Condado d'Anjou, Ducado de Normandia. E isso sem contar os pequenos feudos, estou falando só dos grandes feudos. Vocês contaram por quantos territórios esse cara passou? E em cada território, imagine que ele tinha que pagar uma taxa para quem? Para o senhor feudal, para o nobre proprietário desse território.
tá? Então ele tinha que pagar várias taxas, né? Pedágios, por estar passando nesses territórios, tá? Cada senhor feudal tinha sua própria lei, então cada senhor é, 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 exigia do comerciante regras diferentes, tá? Cada senhor feudal tinha sua própria moeda. O cara precisava ficar trocando de moeda o tempo todo. Cada feudo tinha seu próprio sistema de pesos e medidas, né? Então, um era por palmo, outro era por pé, outro era por braça, outro era por polegada, né? Então, pô, meu, para esse comerciante fazer os seus negócios era muito difícil mesmo, tá? Então, será, vamos voltar de novo, será que não era mais fácil, em vez de vários feudos, né, a França estar administrada de forma centralizada por apenas um rei, em vez de várias leis diferentes, feudais, né, de várias taxas, de vários impostos diferentes, de várias moedas, de vários pesos e medidas, será que não seria interessante unificar isso para o comerciante? Claro que sim. Pensa no ponto de vista financeiro. Só dele pagar um imposto só, em vez de vários, já é um lucro tremendo. Então, esse burguês aqui, desenvolvi essa imagem aqui, né, no chat GPT, acho que nem não foi no chat GPT, mas foi numa inteligência artificial, né, só para ilustrar aqui o slide, eu tenho então esses comerciantes chegando no rei e fazendo um acordo com o rei aqui, né? Imagem chat GPT geralmente aparece personagem com três mãos, como esse rei aqui, né? Tá segurando o cetro numa mão, tem uma mão livre aqui e outra mão apertando, né? E esse cara também tá segurando o documento, apertando a mão do rei, tá segurando o documento. Mas tudo bem, só para ilustrar, né? Só para a gente ter uma ideia desse acordo, dessa aliança entre o rei e a burguesia. Então a burguesia vem no rei e fala assim: ó, rei, quem sabe você não consegue dominar todo o país, né? E aí você uniformiza, deixa tudo igual. Taxas, impostos, pesos, medidas, moedas, leis. Nós temos uma homogeneidade no mercado nacional. A gente trabalha aqui dentro da França, a gente trabalha com um sistema de peso, de medida só, uma moeda só, uma lei só, paga só um imposto para você e não para os senhores feudais. O rei fala, beleza, beleza, mas para isso eu tenho que ter administração, eu tenho que ter um corpo de juristas, eu tenho que ter o exercício, né, da justiça, eu tenho que ter um exército para impor a minha vontade sobre todo o país. Eu preciso de grana. Não, beleza, a gente é comerciante, a gente tem grana. A gente pode conceder empréstimos. E pense bem, a gente vai pagar imposto para você. Então você vai ter recurso financeiro. Então, por que que essa aliança foi importante para a burguesia? Poxa, a burguesia, né, passa a ter um mercado nacional homogeneizado, isso melhora muito seus negócios. Por que que esse acordo foi importante para o rei? O rei conseguiu recurso financeiro, tá? Então, essa aliança rei mais burguesia, lembrando que o rei não destruiu a nobreza, manteve a nobreza, mas também deu incentivo ao desenvolvimento do comércio, ao desenvolvimento da própria burguesia, porque também lucravam com isso, tá? Então ambos ali tiveram interesses para fazer essa aliança. E aqui uma tirinha que eu achei na internet, né? A transição do feudalismo para o capitalismo comercial. Surge o Estado moderno, surge o Estado Nacional, o país, formação das monarquias nacionais. Olha lá, aliança rei-burguesia. Tem um personagem rei concedendo ao burguês livre circulação no reino. Tá? Circula livremente, paga uma taxa para mim e circula livremente. Tá? Todo o reino vai estar sendo administrado por mim. Não se preocupa lá com o Duque da Aquitânia, com o Conde de Valois, com o Conde de Anjou, né? Eles têm que responder para mim. Tá? Olha lá, olha o que o burguês está pensando. Agora poderei ir aos burgos sem ter que pagar para entrar em cada feudo. Beleza. E eu vou dar o que para o rei? Impostos. Poderia estar escrito ali também, né? Empréstimos. E ele é o rei. Com esse dinheiro teria um exército que fará com que os outros nobres me respeitem.
beleza? Não, poder centralizado, mais impostos para o rei, violência para o rei ser obedecido. A gente vai falar daqui a pouco do monopólio do uso da violência, né? O rei vai formar o seu exército para assim, quem pode ter exército agora sou só eu. Se antes na Idade Média cada nobre podia ter o seu exército e quando eu precisava tinha que contar com a lealdade dos nobres, agora acabou, né? Eu tenho o exército, quem pode ter exército sou só eu. Eu posso até admitir um nobre sendo o quê? Sendo um comandante, um coronel, um general, parará, parará, mas não é dele, o exército é meu, tá? A gente vai falar disso já. Beleza? Só para ilustrar melhor aqui a aliança entre o rei e a burguesia. Vamos lá. Formação das monarquias nacionais, então, mecanismos do processo de centralização, tá? Então, de que forma o rei foi, né, conseguindo concentrar poderes em suas mãos. Superação das características do poder medieval. Então, aqui, qual que eram características do poder medieval? Localismo. Coloquei o castelinho ali representando os senhores feudais. A gente já falou isso em exaustão, né? Senhores feudais tinham muito mais poder que o rei. Então, poder local, poder nas mãos do senhor feudal é muito importante. Então, o rei tinha que superar isso, né? Só que ele não tinha que brigar só com o senhor feudal, ele tinha que brigar com a igreja também. Porque junto com o localismo, a gente tem o universalismo. Então quer dizer o quê? O poder nacional centralizado na nação era fraco. Quem que eram fortes? Os senhores feudais. E quem que era forte? O Papa. Lembrando que a Igreja Católica foi a única instituição que sobreviveu ao fim do Império Romano e exercia muito poder durante a Idade Média. A gente já falou disso, tá? Em outros momentos. Nós já falamos disso em outros momentos. Então, essa igreja, esse papa, exerce um poder tremendo nos reis. Essa imagem eu tirei da internet, não sei muito bem, né, quem produziu, tá? Mas a intenção é de mostrar quem está atrás do rei aqui. Deixa eu ver o meu cursor aqui. Quem está atrás do rei? Uma figura que representa ali um papa. Então quer dizer, atrás do rei, em cima do rei, a autoridade sobre o rei, tá aqui o papa, tá? Então, conflitos internacionais, digamos assim. Pô, o Papa tinha a última palavra, né? Então, o poder do Papa era muito importante, era muito respeitado. Então, os reis tiveram que brigar com o Papa? Tiveram. E a gente vai ver isso nas aulas, tá? Olha lá, aquele que a gente já falou, né? Formação dos Estados Nacionais. Definição de uma unidade linguística, religiosa. Não é à toa que no século XVI tem a reforma religiosa. E falando de Lutero, por exemplo, né, os alemães abraçam Lutero, né? Abraçam o luteranismo. Por quê? Porque é a nossa religião agora. E agora nós não aceitamos mais interferência do Papa no nosso território. Henrique VIII da Inglaterra criou a religião anglicana, a religião da Inglaterra, a minha religião. Eu não preciso respeitar o Papa mais, eu tenho a minha própria religião. E aí, né, França, Espanha, Portugal, que foram países que mantiveram os católicos, a gente vai ver o quê? Poxa, o Papa concedendo muitos privilégios para esses países, para os reis desses países, que eles se mantiveram fiéis ao Papa. Tá? Olha lá, definição de uma unidade cultural, legislativa. Então, em vez de cada feudo ter suas leis, presta atenção, a lei feudal, as leis feudais eram leis consuetudinárias. Mas que palavrão é esse? Consuetudinárias, baseadas nos costumes, tá? Então, cada feudo tinha o seu próprio costume, tinha a sua própria lei. Quem era o juiz? Quem que era o julgador? O senhor feudal, tá? Então aqui o rei vai falar assim, não, parou, eu vou fazer as leis que valem para todo o reino, tá? Para todo esse território. Então demarca-se um território, e dentro desse território quem manda é o rei. E o rei vai fazer a lei, né? Se a gente for para a história de Portugal, por exemplo, a gente vai ver lá, né, as ordenações afoncinas, as ordenações manuelinas. O que é isso? São códigos de leis, né, ordenados por Dom Manuel, rei de Portugal.
ordenados por Dom Afonso, rei de Portugal. Então, os reis vão impor as leis escritas, que todos devem obedecer, tá? Unidade histórica. Então, constrói-se uma história nacional, uma identidade nacional. Esse processo aqui é um processo muito interessante, porque como eu mostrei no mapa, não vou voltar no mapa de novo, mas vocês se lembram, né? O cara que vivia lá no Ducado da Aquitânia, e para ele era o quê? Ah, eu sou, sei lá, né? Vamos melhorar o exemplo, porque, não sei se é aquitanês, né? Vamos melhorar o exemplo. Vamos para lá pro Ducado da Normandia, né? O cara que vivia no Ducado da Normandia, eu sou normando, sou francês, sou normando. Olha, poder que o senhor feudal exercia, o fato de um cara que vivia no feudo dele ter uma relação muito mais forte com o feudo, né, do que com a nação. Então, essa ideia de nação estava muito nascendo ainda nesse momento, muito no início ainda nesse momento, tá? Então, o cara se falava assim, não, eu tenho uma identidade com o feudo onde eu tô. Essa é a minha identidade. Então, ao longo do tempo, foi se construindo essa identidade nacional. Tá? Por isso que foi um processo de formação das monarquias nacionais. Talvez o título aí poderia estar diferente. Processo de formação das monarquias nacionais. Tá? E não formação das monarquias nacionais. Não foi algo rápido. Foi um processo lento. Tá? Olha lá, organização dos exércitos nacionais. A imagem está meio ruim, mas dá para ver ali, né? Uma figura de um rei, né? Me parece que tem ali uma figura religiosa também, né? Ao lado, aqui o rei, né? Aqui tem uma figura religiosa, mas a ideia é que tem um rei, tem um exército atrás dele, né? E tem um exército inimigo para cá, tá? Então o rei começa a formar o seu próprio exército. Um exército profissional, né? Como assim? A profissão desses caras era ser soldado, tá? Pagos, né? Assalariado, eu sei que a palavra aqui pode estar um pouquinho fora de contexto, mas só para a gente entender o que que era, né? Eram pagos pelo rei. Os soldos dos soldados eram pagos pelo rei. O soldado não ganha salário, né? Ganha soldo. Um soldo dos soldados era pago pelo rei, tá? Eram soldados mercenários que guerreavam porque recebiam um soldo, tá? E tem toda uma evolução técnica e tecnológica aqui que eu só vou mencionar, tá? Para não estender demais, tá? A questão primeira da infantaria. O que que é infantaria? É o grupo de soldados que combatem a pé. E se a gente, né, lembrar um pouquinho da Idade Média, o exército medieval era formado basicamente de cavalaria, soldados, né, guerreando a cavalo, tá? É, E aí eu tenho uma evolução técnica que a infantaria, vocês estão vendo aqui várias lanças, né? A infantaria vai se desenvolvendo a partir do uso de lanças, né? Que lanças longas que vão neutralizar as cargas de cavalaria. Então essas, né? A infantaria vai se posicionar, né? Essas lanças apontadas para o peito dos animais, os cavalos vêm e acabam, né? Se empalando nessas lanças, morrendo. É uma forma de neutralizar a cavalaria, tá? Tá? Só uma palhinha aqui que não dá para ficar entrando em detalhes. E outra coisa, uma questão tecnológica, aí eu tô vendo agora que pode ser que não seja exatamente o que eu pensei. Parece que o rei tá deitado numa liteira, esses caras aqui estão carregando a liteira, tá? Quando eu peguei a imagem, eu pensei que isso daqui fosse um arcabouço, tá? Uma arma de fogo. Tá? Aqui eu tenho um arqueiro, tá? E aqui eu pensei que era um cara com um arcabuz, mas acho que não é. O cara que tá segurando a liteira do rei. É, tá, eu posso usar um arqueiro? Posso. Tá, mas é um ano de treinamento para um arqueiro. Quem usou, né, arqueiros, né, com maestria foram os soldados, o exército inglês, né, os arqueiros. Não dá para explicar, os historiadores não conseguem explicar por que que em outras regiões da Europa não tiveram desenvolvimento de tantos arqueiros como na Inglaterra. A Inglaterra desenvolveu muitos arqueiros, eles ganharam batalhas importantíssimas, basicamente usando os arqueiros, tá? Mas a arma de fogo foi muito importante nesse declínio do poder do senhor feudal, porque o senhor feudal luta a cavalo, né? E demora muito tempo para eu treinar um cara na arco e flecha.
que neutraliza essa carga de cavalaria à distância, concorda comigo? Mas a arma de fogo foi muito importante porque não é a chegada da pólvora na Europa, tá? A arma de fogo, porque o cara, com pouco tempo, ele treinado lá em pô, apontar, disparar, pum, fogo, e ele consegue neutralizar uma carga de cavalaria. Então o rei conseguiu ali ter, né, uma infantaria, uma artilharia que conseguiu, né, derrubar as muralhas do castelo, conseguiu é, 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 superar a cavalaria feudal, a cavalaria medieval, né? E conseguiu se impor à nobreza. Beleza? Vamos pro próximo aqui. Uma imagenzinha também de IA, né? Só para ilustrar aqui. Burocracia estatal administrativa. Poxa, eu preciso de funcionários, né? Pessoas que administrem esse país, né? E aqui a brincadeira que a inteligência artificial fez foi de colocar papéis caindo, né? Então o rei aqui, ele reina, né? Tem os seus conselheiros. Mas eu tenho a cobrança de impostos, eu tenho o registro aqui territorial, né? Eu tenho o que mais aqui? Registro de impostos, tribunais, né? A justiça real, né? O controle de mercadorias. Então eu tenho toda uma estrutura aqui para fazer com que esse reino funcione, né? Poxa, eu não estou falando de um feudo, mas estou falando de um reino bem maior que o feudo. Então houve necessidade da criação de uma rede de administradores, de funcionários, né? Uma burocracia, juiz, cobrador de impostos, secretários, né? Que fez com que o rei passasse a ter uma maior facilidade, uma maior capacidade de fiscalizar as províncias, né? As diversas províncias, diversas partes, né? do reino, tá? Então, a formação de um corpo burocrático, funcionários que consigam administrar, né, ou auxiliar o rei a administrar, ou realmente, né, fazer essa administração, né, digamos assim, baixo escalão, foi muito importante. Centralização da justiça, centralização jurídica, só que eu falei, substituição dos costumes locais, dos costumes e das leis feudais por um código de leis unificado para todo o país, tá? Então tem uma centralização legislativa e também uma centralização jurídica, tá? Então a palavra nas decisões judiciais, a última palavra passou a ser do rei ou de funcionário. Então quem que exerce a justiça? É um juiz. O juiz, quem que é esse juiz? Nomeado pelo rei. Não é mais senhor feudal? Não é mais senhor feudal. O senhor feudal perde, né, o exercício, o monopólio do exercício da jurisdicional, né? O senhor feudal perde o monopólio do exercício jurisdicional. Isso passa a ser realizado por funcionários indicados pelos reis. Aí tem toda a importância da questão das universidades europeias que vão surgir lá na Baixa Idade Média também, que um dos principais cursos dessas universidades é um curso de direito, né? Então, eu tenho formação de pessoas técnicas indicadas pelo rei para serem juízes, né? Então, olha para você ver, o rei vai usurpando as funções do senhor feudal. Opa, a lei agora não é o senhor feudal que dita mais, a lei sou eu que dito. Você vai ter que agir de acordo com as minhas ordens, as minhas regras. Opa, a função jurisdicional, a função jurídica agora é minha, né? Não é você mais que decide, sou eu que decido, são os meus funcionários que decidem. Opa, função militar não é só mais sua, é minha agora. E ele, acumulando esse poder, vai conseguindo se impor em todo o país e vai centralizando o poder em suas mãos. Dá para entender esse processo? Muito bem. Bom, isso daqui é muito importante. O que a gente viu até aqui é muito importante. O que a gente vai ver a partir daqui? Importante também. Muito importante, por exemplo, para o seu vestibular, né, para o seu Enem? Talvez nem tanto. Então, esses fatores, esses mecanismos de centralização monárquica são muito importantes. Putz, saiu um erro ali, acabei de ver, mas depois eu corrijo. São muito importantes, tá? Mas são muito importantes mesmo. E agora a gente vai ver alguns exemplos aqui na França e na Inglaterra, né? Então a gente vai ver como que vai ocorrer a centralização monárquica na França e como ocorre esse mesmo processo na Inglaterra. Então vão ser totalmente diferentes, tá? Então na França,
desde lá do século XII, né? Nós vamos ter um processo de centralização do poder real. O rei vai concentrando um processo do século XII até lá o século XVI. Então, quer dizer, são 400 anos, né? 400 anos, quase 400 anos. É um processo de centralização contínua. Contínua? Tá, contínua. Às vezes um rei lá não era tão poderoso, tão firme quanto o outro, né? Mas foi um processo, né, contínuo até o absolutismo, né? O professor colocou errado aqui, né? Absolutismo, não existe absolutismo, existe absolutismo. Tem um S aqui, tá? Mas um errinho que depois eu conserto, tá? Nesse materialzinho aqui que eu vou disponibilizar para quem quiser. Ah, então vamos falar dos principais monarcas franceses. Então nós vamos falar de duas dinastias aqui, tá? A dinastia Capetingia, né, que foi formada por Hugo Capeto, né, que afastou o último rei carolíngio. Então, antes da dinastia Capetingia, existiu na França a dinastia carolíngia, tá? Então, Hugo Capeto afastou o último rei carolíngio, fundou essa dinastia. Então, que significa o quê? Que os reis eram parentes, né? Ou pai e filho, ou, pai, ou avô e neto, ou tio e sobrinho, ou primos, né? O poder foi passando para membros da mesma família, a família capetingia, tá? A ideia aqui não é falar de todos os reis na França, né? Mas vou falar de alguns dos principais. Então, Felipe Augusto, tá? Felipe Augusto, ele, olha só, olha algumas atitudes. Esse carinha aqui é o Felipe Augusto, né? Logicamente que é uma representação não contemporânea dele, né? Uma representação muito posterior, tá? Mas ele nomeou funcionários de sua confiança para supervisionar a justiça. Opa, quer dizer, vai ter um funcionário meu aqui, ó, exercendo poder jurisdicional lá nos feudos, lá no Ducado da Aquitânia, lá no Condado de Anjou. Meu funcionário vai ficar de olho lá para ver o que os senhores feudais estão decidindo. Estão decidindo conforme as leis que eu estou editando ou não. E ele também, não é que ele vai criar um exército, olha que outro erro aqui, né? Exército não existe. Né? Não é que ele vai criar o Exército Nacional Francês, mas ele vai dar início à criação do Exército Nacional, vai assalariando muitos soldados, né? Soldados dependendo dele, fiéis a ele porque dependem dele para pagar o dinheiro, tá? Não era mais aquela relação de fidelidade lá do contrato feudo-vassálico, né? É uma questão monetária agora. Os tempos são outros, né? E aqui, olha só, esse Felipe Augusto, né, que governou entre 1180 e 1223, e aqui, ó, ele pegou o reino nessa situação. Então, olha aqui, ó, esses territórios do rei, domínio real, aqui eram territórios que pertenciam ao rei. Aqui eram territórios, né, feudos fiéis à coroa francesa, ou né, feudos, né, sob o domínio da coroa francesa, não eram territórios reais, mas eram ligados ao rei da França. E o que está em vermelho aqui? Eram feudos do rei da Inglaterra. Estão vendo que a maior parte da França não pertencia aos franceses, pertencia ao rei da Inglaterra? Tudo bem que o rei da Inglaterra também tinha muita ligação familiar, né, com os franceses. Depois a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente estiver falando da Inglaterra, tá? Aguarde um pouquinho. Mas estão percebendo que o rei da Inglaterra tinha mais território na França do que o próprio rei francês. O rei inglês tinha mais territórios na França do que o próprio rei francês, tá? E o que que acontece? Esse cara, o Felipe Augusto, o Felipe II, né, da França, Felipe Augusto, vai, né, realizando uma série de guerras contra os ingleses, contra o rei inglês, e vai recuperando
um vasto território. Ficou um pedacinho aqui, mas ele recuperou um vasto território e muitas das terras que ele recuperou, terras dominadas, né, pelo rei, né? Então o poder do rei vai crescendo bastante nesse processo, né, de luta mesmo, né, luta militar mesmo. Olha aí, ó, outros monarcas, tá? Luís IX, né, que é o São Luís, né? O cara foi beatificado posteriormente pela igreja, liderou duas cruzadas, a sétima cruzada e a segunda cruzada, tá? Sétima cruzada e a oitava cruzada, a segunda, pelo amor de Deus, a oitava cruzada, né? E ele instituiu, de novo um erro aí, depois eu corrijo tudo isso, instituiu o direito do apelo, tá? O que é o direito de apelo, né? Todos os casos graves seriam julgados por juízes reais. Ah, o senhor feudal deu uma sentença. Opa, eu apelo para quem? Eu apelo para o rei. Eu apelo. Eu vou apelar. Eu vou querer que o rei, né, analise a minha causa aqui e julgue novamente. Beleza? Luís IX, resumindo aqui, tá, gente? Fez outras contribuições importantes, né? Uma figurinha aqui contemporânea, tá? E o Felipe IV não é uma figura contemporânea também. Tá vendo aqui que tem um intervalo entre eles, né? Não tô falando de todos os reis franceses, tô falando dos principais. O Felipe IV, ele foi um rei muito importante na França, tá? Ele queria aumentar as rendas. Lógico, a gente acabou de falar disso. Era muito importante o rei ter renda. Então ele precisava aumentar as rendas, né, da Casa Real Francesa, Estado francês. Bom, se a gente olhar aqui, tudo que está em amarelo eram territórios eclesiásticos. Então seria uma boa começar a cobrar impostos da igreja. Que ele começa a cobrar impostos da igreja. Não só isso, tá? Ele vai eliminar a ordem dos templários, de olho no tesouro templário, e também porque os templários eles não obedeciam exatamente ao rei, eles obedeciam ao papa, e ele já tinha entrado em conflito com o papa, né? Então, assim, ele também vai se voltar contra os templários, vai expulsar os judeus da França e vai acabar é, recolhendo para ele, né, os bens dos judeus, principalmente dinheiro e outros bens. Então, o cara está preocupado com o dinheiro, vai expulsar os judeus, vai eliminar os templários, vai cobrar o imposto da igreja. E aí o Papa Bonifácio VIII, pô, condena essa atitude dele, né? E entra num litígio, num conflito entre ele e o Papa. O Papa chega a excomungá-lo, né? E a resposta de Filipe IV, vamos lá para Agnani. Agnani é a cidade onde o Papa estava, cidade, né, italiana. E os exércitos cercam lá o Papa, né? O local onde o Papa estava, conseguem aprisionar o Papa, a população se revolta, consegue vencer os franceses, blá, blá. Acontece que o Papa morre, bastante chocado com tudo isso daí, o Papa morre. E aí o Filipe IV vai, que daí o Papa já era escolhido pelo Colégio de Cardeais, né? O Filipe IV vai impor ao Colégio de Cardeais a escolha de um Papa francês. Tá? Ele vai forçar o Colégio de Cardeais a escolher o Clemente V, um francês, tá? É, e vai. é, e vai. Eu falei errado a cidade italiana lá, tá? É Anaghini, tá? Eu não tava com a colinha aqui, tentei falar de cabeça, falei errado. Anaghini. E vai escolher um Papa, o Clemente VII, Clemente V, e vai trazer a sede do papado para Avignon, uma cidade francesa. Olha o domínio que o Felipe IV vai começar a ter sobre a igreja. Agora o Papa está aqui no meu território, eu tenho o maior controle sobre o Papa. Ficou pouco tempo em Avignon? Ficou quase 70 anos. É um tempo considerável que o Papa ficou em Avignon, né? Bom,
Como eu disse, isso daqui não é importante para um Enem, para o vestibular, não é extremamente importante, mas é importante a gente entender a origem de alguns acontecimentos, né? Por exemplo, Guerra dos 100 Anos. Por que que ocorreu a Guerra dos 100 Anos? Tá? Esse carinha aqui, o Felipe IV, ele teve um filho. Ele morreu em 1314, com 46 anos, né? Para hoje, né? Muito jovem. E o filho dele, de 24 anos, sucedeu ele no trono, o Luís X. Luís X sucedeu o Felipe IV no trono. Só que o Luís X também morreu muito jovem, 26 anos, né? E olha só, o Luís X já tinha se casado, né? E a esposa estava grávida. Então, olha que situação difícil, né, cara? A sucessão aqui nesse momento. Então, o rei morreu, o filho dele herdou a coroa, morre 2 anos depois, e o sucessor ainda tá na barriga da mãe. A mãe tá gestante ainda. Então nasce o João I, né, em novembro de 1316. O Luís X morreu em junho de 1316. E o filho dele, o João I, nasce em novembro de 1316. Nasce no dia 15 de novembro de 1316. Foi o rei mais jovem da França. Por quê? Porque assim que ele nasceu, ele já foi aclamado rei. Geralmente não acontece isso, né? Geralmente tem um período lá para até o rei atingir a maioridade. Ele não. Foi o único rei da França que foi declarado rei já no momento do seu nascimento. Então ele já nasce sendo rei. É o rei mais jovem, né? Quando nasceu, recém-nascido já é rei. E foi o rei que governou por toda a sua vida, né? E geralmente, né, o cara nasce, né, tá ali o pai, ele é príncipe, quando o pai morre, ele vai ter lá os seus 20 e poucos anos, daí ele se torna rei. É normal, né? Esse carinha aqui não, né? Ele se tornou rei no início da vida. Então ele vai ser o rei por toda a vida dele, por toda a brevíssima vida dele, 5 dias. Tadinho do João I, bebezinho morreu com 5 dias, tá? Então o poder passa para quem? Passa para um outro filho do Felipe IV, né? Passa para Felipe V, né? Que tinha na época 19 anos, 19 anos. Não, 23 anos, tá? Que tinha na época 23 anos. Que vai se casar, vai ter filhos, mas só vai ter filhas. E olha o problema aqui, tá? Esse Felipe V, o outro filho do Felipe IV, morreu em 1322, com apenas 29 anos, e deixou apenas filhas. A França, ela decidiu, né? A corte francesa, lá, os seus nobres, decidiu que as mulheres não poderiam herdar o trono e nem poderiam transmitir o direito, né, ao trono. Então a mulher não pode herdar e também não pode transmitir, tá? Então o trono tem sempre que passar pela linhagem masculina. Então essas filhas não herdaram o trono. Quem que é o parente mais próximo? O irmão dele, o Carlos IV. Então lá, três filhos do Felipe IV, né, governaram após ele. O Luís X, o Felipe V, lá, o João I por 5 dias, o bebezinho tadinho, o Luís X, o Felipe V e o Carlos IV. Carlos IV assume o poder em 1322 e vai governar até por 6 anos só, até 1328. E morreu jovem também, 33 anos, tá? E não teve descendentes homens também. Problema, 1328, um grande problema. Não tem mais descendente do Felipe IV. Homem que possa herdar o trono. Os 3 filhos dele já tinham ido, eles não tinham deixado filhos homens, problema, tá? Bom, tinha um descendente, um homem de Filipe IV, que era Eduardo III da Inglaterra. Eduardo III da Inglaterra, rei da Inglaterra, era filho de Eduardo II, rei inglês.
que foi casado com Isabel de França, filha do Felipe IV. Então, o Eduardo III da Inglaterra, falou assim, nesse momento aqui, 1300, não tá aí, né, no slide, né? Até vamos fazer o seguinte, vamos cortar para mim aqui, porque senão eu fico falando de coisas que não estão no slide, né? Não, fica difícil. É, então, perceba bem, né? O parente mais próximo agora era o Eduardo III, que era neto do Felipe IV da França, né? Filho da Isabel, filha dele. Beleza? Bom, mas lembra lá que eu falei anteriormente? A lei sálica, que era a lei lá dos antigos francos, dizia que o trono não podia passar por linhagem feminina. Então falaram o quê para Eduardo III? Você não pode governar. Mas eu sou neto do Felipe IV, né? Sobrinho ali do Carlos IV, sou sobrinho dele, meu. Não, você na linhagem feminina, você é neto porque você é filho da filha deles, mas não é filho do filho, então não pode, tá? E escolheram aqui, ó, um primo do Carlos IV, um sobrinho do Felipe IV, o Felipe VII de Valois, tá? Quem que eram os Valois? Era uma ramificação, né, da família real francesa, os Valois, uma ramificação da família real francesa, tá? Carlos de Valois era irmão do Felipe IV e o filho dele, Felipe VI, parente mais próximo nesse momento, herda o trono, tá? Os franceses escolhem esse cara para ser rei. Vou voltar aqui, ó. Então eu tenho a dinastia de Valois, a próxima dinastia, governando a França. Começou em 1328 com o Filipe IV. Tá? Não trouxe ele aí porque, né, só trouxe os principais, ok? O Eduardo III, né, por uma questão, poxa, mas eu tenho também direito ao trono, pá, invade a França e começa uma guerra com a França. Quem foi isso? A Guerra do 100 Anos. A guerra continua, né? Desculpa, Felipe VI, né? Felipe IV já tinha ficado para trás. Felipe VI de Valois, né? Tem um filho, o João II. Vou cortar aqui para mim de novo. O João II, tá? Eu acho que não foi nem para tela, né, gente? Mas tudo bem. O Felipe VI tem um filho, né? O João II, era o trono da França, Guerra dos 100 Anos rolando, né? O João II, ele é derrotado na Batalha de Poitiers. Os ingleses vencem a Batalha de Poitiers. Foi uma batalha importantíssima, que foi vencida também pelos arqueiros ingleses. O Eduardo, o Príncipe Negro, né? O Príncipe Negro, vamos falar dele daqui a pouco, da Inglaterra, um grande líder militar, filho do Eduardo III, vence a batalha, o, captura ali o João II, né? A França paga um resgate astronômico para libertar ele, é, passa a viver uma crise financeira e sobe ao poder depois o filho do João II, Carlos V, e depois sobe ao poder o filho do Carlos V, o Carlos VI, né? O Carlos VI, ele começou um reinado muito bacana, né, reorganizando a França, né, mas ele enlouqueceu, né, e começou a ter ataques, né, de loucura, e achava que ele era de vidro, que o corpo dele era de vidro, que ele não podia cair, que senão ia quebrar, tá? Né? Ele enlouqueceu em 1392, ele enlouqueceu. E durante o reinado dele, a França perdeu a Batalha de Azincourt para um outro rei inglês chamado Henrique V, tá? Que acho que a gente não vai chegar a falar nele depois, não. Mas Henrique V foi um rei inglês, venceu a Batalha de Azincourt, França derrotada, e conseguiu fazer um tratado com o Carlos VI. O Henrique V da Inglaterra se casou com a Catarina de Valois, filha do Carlos VI. E eles acordaram o seguinte, ó, vai ter um casamento e o nosso filho, né, esse filho foi foi o Henrique VI da Inglaterra. Esse filho
vai ser o rei da Inglaterra e da França, tá? O que acontece? Em 1422 morreu o Henrique V e morreu o Carlos VI. E os franceses não quiseram reconhecer o tratado. E o filho do Carlos VI, né, um outro filho, né, do Carlos VI, a Catarina, era a filha dele, casou com o rei da Inglaterra, o irmão da Catarina, o Carlos VII, tomou o poder, tomou o poder na França, tá? E aí esse cara aí, Carlos VII, ele ganhou a guerra dos 100 anos, tá? Ele que vai entregar lá um exército para Joana d'Arc, né? A França começa a vencer batalhas importantes, não só por causa da Joana d'Arc, mas é simbólica a participação dela. E ele vai vencer a Guerra dos 100 Anos, tá? O sobrinho dele, o Henrique VI, filho da irmã, né? Vai entrar em depressão, isso vai dar um problemão lá na Inglaterra, tá? A Guerra dos 100 Anos acabou em 1453. Ele reorganizou a administração do reino, esse carinha aqui, ó, é Carlos VII, tá? E ele decidiu que só ele poderia baixar impostos. Como assim, baixar? Diminuir impostos? Não. Ele poderia cobrar impostos. Então, na Inglaterra, a única pessoa que poderia, ó, de agora em diante nós vamos pagar esse imposto, era o rei. É o rei que decidia quais impostos iam ter que ser pagos, beleza? E aí, né, a coisa vai, e aí eu só coloquei o Francisco I, também da dinastia de Valois, né, por causa da Concordata de Bolonha. Olha que interessante isso daí, ó. Em 1516 ele negociou com o Papa e ele recebeu do Papa o direito de nomear os bispos e abades do reino francês. Então, na França, quem que nomeava os bispos? Era o rei, tá? Não era o Papa. O Papa tinha que dar um aval lá, né? Mas era mais de praxe, né? O rei escolheu, está escolhido. Então o rei passa a escolher e passa a nomear os bispos e abades. Muito importante. Olha o poder do rei como está crescendo em cima lá do universalismo, do poder do papado, né? Então, contra os senhores feudais, contra o papado também. Beleza? Vamos lá. E a centralização monárquica na Inglaterra? Como que ela vai se desenvolver? Ao contrário da França, onde nós vamos ter uma gradual concentração de poder nas mãos dos reis, com o passar do tempo, na Inglaterra a gente vai ver um esvaziamento do poder real. Então, se na França nós vamos ter uma concentração, né, constante do poder nas mãos do rei, e isso vai desencadear no absolutismo, na Inglaterra nós vamos ter um esvaziamento. Nós tivemos reis importantes, poderosos, e esses reis vão perdendo poder, né, os seus sucessores vão perdendo poder, e vai desembocar na monarquia constitucional, uma outra forma de monarquia, onde a gente vai ter um parlamento. A gente vai ver isso já, tá? Principais monarcas ingleses nesse processo, né? Não é aqui eu não coloquei monarcas importantes, poderosos que conseguiram impor poder, não. Monarcas importantes nesse processo de esvaziamento do poder real na Inglaterra, tá? Não que o Henrique II fosse um rei fraco, não. Foi um rei muito importante, muito poderoso, tá? É, O rei Henrique II fundou a dinastia Plantageneta. Tá vendo que a dinastia Plantageneta vai de 1154 a 1485? Né? E o reinado dele começa em 1154. Então ele inicia ali a dinastia Plantageneta. Mas que nome estranho é esse? Plantageneta. Por que Plantageneta? Essa figurinha aí, o Henrique II, era filho de Matilde, a imperatriz, a imperatriz Matilde, né? Da Inglaterra, tinha lá suas ligações com a França, tá? Lógico, era descendente de Guilherme Conquistador, que era duque da Normandia, então tinha lá os parentescos com a França. E a Matilde, o pai da Matilde, o Henrique I, casou ela com o Godofredo de Anjou, tá? O Godofredo V de Anjou, conde de Anjou, um conde francês. Então esse personagemzinho aí, o Henrique II, era filho de um conde francês, tá? E o Godofredo V,
ele usava, né, um ramo de um arbusto chamado giesta no chapéu. Então, o arbusto giesta foi utilizado pelo Godofredo, pelo pai desse carinha, como seu símbolo pessoal, tá? Então, ele usava a planta giesta como seu símbolo pessoal, tá ligado? Planta giesta, tá? Tá? Em francês arcaico, Plantagenet, né? E aí ficou Plantageneta, tá? Por causa desse carinha aqui ser filho do Godofredo, que usava lá a Plantagenet, ele veio nisso, então a dinastia Plantageneta, beleza? Um baita de um rei na Inglaterra, um baita de um rei, tô falando assim, um poder muito forte, né? Ele criou leis reais, unificou o país, unificou o sistema de justiça, né? Controlou terras, ele formou o que a gente chama de Império Angevino. Olha que é o Império Angevino, tá? Por que é Angevino? Porque que vem de Anjou. O pai dele era conde de Anjou. Ele também era conde de Anjou, né? Então, por parte da mãe dele, que era Matilde da Inglaterra, ele herdou a Inglaterra, né? Depois conquistou aqui a Escócia, né? A Irlanda. Normandia, Bretanha, tá? Anjou aqui, né? Era do pai dele, então ele herdou Anjou do pai dele, tá? E ele casou com a Leonor da Aquitânia, né? Aquitânia, um outro feudo francês. Eu mostrei para vocês anteriormente, falei para vocês, grave o nome, né? Então a Aquitânia era um feudo francês. A esposa dele era a Leonor da Aquitânia. Então, através do casamento, ele herdou a Aquitânia. Então, olha aqui, ó, o Império Angevino, as possessões de Henrique II. Pô, o cara tinha, como a gente falou anteriormente, o cara tinha mais territórios na França do que o próprio rei francês, tá? Muito que bem, esse cara teve vários filhos, alguns filhos faleceram antes dele próprio, né? Ele faleceu ali, onde que eu anotei isso? Em mil. Vou voltar aqui, gente. Em 1189, né? 1189, o Henrique II, ele teve alguns filhos faleceram antes dele, e o filho que o sucedeu foi o Ricardo I, Coração de Leão. Ricardo I, Coração de Leão, envolvido com a Terceira Cruzada, um baita de um guerreiro medieval, um dos maiores guerreiros medievais. Ele herdou em 1189 e estava mais envolvido com guerras, tanto na Terra Santa quanto na França, do que ele ficou pouquíssimo tempo na Inglaterra. Vamos considerar que o cara tinha muitas terras na França para tomar conta também, né? Era rei da Inglaterra, mas ficava grande parte do tempo na França, tá? Ah, e o Ricardo, né, voltando lá das cruzadas, ele sitiou um castelo. E sitiar um castelo para quê? Para invadir o castelo, para quê? Para saquear, né? Para pagar as despesas, né? Vamos para guerra, vamos. Não, vamos pagar as despesas. No caminho a gente vai saqueando o castelo e vai, né, pagando as despesas, né? O Ricardo I, Coração de Leão, cercando um castelo para invadir, saquear, né? Diz a lenda que um cozinheiro foi levar lá sopa, né, para os soldados que estavam na muralha. Aqui tá sopa, tal. Os soldados foram comer. Ele pegou uma besta, né, que é um tipo de um arco medieval, olhou para baixo, mirou e pum, disparou. E essa seta atingiu o rei, o Coração de Leão, e matou o Coração de Leão, tá? Bom, o poder então passa por caçulinha, o caçulinha da família, o João Sem Terra. Então, os outros irmãos tinham morrido, o João Sem Terra, tá? Por que sem terra? Porque ele não tinha herança, né? Ele era o caçula, os outros irmãos já tinham pego todas as terras, né? Todos os territórios do pai, mas no final ele acabou herdando tudo. Só que assim, ele foi um rei tão horroroso na Inglaterra, né? Que nunca mais teve nenhum rei João na Inglaterra. Não existe um rei João II na Inglaterra. Só existe um. E um nome ficou um nome azarado, tá?
ele perdeu grande parte. Lembra lá daquele mapa? Vou tentar voltar aqui rapidinho. Ah, esse mapa aqui, ó. Ele que perdeu todos esses territórios aqui para o Filipe Augusto, né? Olha só quanto território que ele perde na França, tá? Vamos voltar lá. Na Batalha de Bouvines, que foi a batalha final, né? Vários momentos de guerra com a França, perdendo território, tentando recuperar, perde de novo, né? Batalha de Bouvines, derrota final. E aí, né? Vamos recuperar os territórios da França, vamos fazer guerra, precisando de dinheiro, cobra imposto dos senhores feudais, vamos pra guerra, não conseguimos, cobra mais imposto, poxa. Cara, os barões ingleses são quem aí? Os nobres ingleses, os senhores feudais ingleses ficaram revoltadíssimos, né? Fizeram uma revolta e obrigaram o João I, o João Sem Terra, a assinar a Magna Carta, que era uma limitação ao poder real. Criava o Grande Conselho, que depois veio a ser, né, o parlamento inglês, proibia o estabelecimento de impostos sem autorização do Conselho. Então, quer dizer, o rei não pode cobrar impostos se nós, nobres senhores feudais ingleses, não concordarem com isso. Olha só, né, como limita o poder real. Coibia prisões arbitrárias, né, instituiu lá o habeas corpus, né. Então foi a Magna Carta, né, um gênese da constitucionalidade inglesa, né, um documento muitíssimo importante. E essa ideia, né, na Inglaterra, que não há, né, taxação sem representação, os ingleses não vão pagar impostos, ou seus representantes vão, muito bacana, né? Então, assim, a evolução da Inglaterra é bem interessante, né? Participação popular, não é o rei que toma todas as decisões. Bem que o popular aqui eram os nobres e a igreja, né? Mas havia uma limitação ao poder desse rei, né? O João aqui. E o filho dele, ele assinou a Magna Carta, não cumpriu e um ano depois morreu. O filho dele, o Henrique III, tá? Também não respeitou a Magna Carta, tá? E o que desencadeou uma segunda revolta de barões, lideradas por Simão de Montfort. Então aqui é um período muito complexo, né? Muitos conflitos, tá? E assim, só interessa mesmo para a pessoa que quer estudar a fundo sobre isso. Então, como eu falei, né? Essa parte que não é nem tão importante para o seu vestibular, para o seu Enem, mas é interessante a gente entender a origem das coisas, né? Por que surgiu a Guerra dos 100 Anos, né? E aqui a gente vai ter a Magna Carta, surgiu por quê, né? Então é importante. O parlamento inglês surgiu por quê? Por causa disso daqui, ó. Né? Então o Simão de Montfort, ele convocou o parlamento, né? Eram representantes eleitos pelo povo, né? Vão fazer parte desse parlamento que foi instituído oficialmente pelo filho desse Henrique III, que foi Eduardo I, tá? Em 1295, instituído oficialmente o parlamento. Então aqui está vendo como que os nobres ingleses não aceitam o poder real da forma com que estava instituído, vão limitando esse poder, né? Vão tendo ali uma Constituição, a Magna Carta, né? Vão tendo ali um parlamento, né? Uns representantes eleitos, né? Limitando o poder real e exercendo o poder político na Inglaterra, não que olha só como que a evolução é bastante interessante, bastante diferente na Inglaterra, tá? Como eu falei aqui, né, o Henrique III teve um filho chamado Henrique I, desculpa, Eduardo I, Eduardo, o Pernas Longas, né? Eduardo I, Pernas Longas, apelidinho que deram para ele. E Eduardo I teve um filho, Eduardo II. E esse Eduardo II se casou também com uma nobre inglesa, tá? Se casou com a Isabel da França, né? Já falei. O Eduardo II se casou com a Isabel da França, que era filho do Filipe IV. E eles tiveram esse filho aqui, o Eduardo III, esse carinha aqui. Eduardo III que falou, eu também sou rei da França, né? Lembra? Acho que eu até coloquei errado a data dele aí. Ele reinou, não, tá certo. Entre 1327 e 1337 é o parente dele lá francês que morreu em 1328, desencadeou toda essa confusão, né?
Ele era muito jovem aí nessa época aí, o Eduardo III, né? Ele tinha 15 para 16 anos aí, né? Então ele era muito jovem e tal, e os franceses não quiseram dar o poder para ele. Muito bem. O Eduardo III, esse cara aqui, né, o que está em cima aqui, ele teve, ele se casou com a Felipa de Renault, tá? É a Felipa de Renault, e ele teve nada mais nada menos que 12 filhos, tá? 12 filhos. O filho mais velho é esse carinha aqui, ó, o príncipe negro. Lembra lá que venceu o João II, seu parente lá da França, né? Rei da França, né? Batalha de Poitiers, já falei, tá, beleza. Só que era pra você ver, o Eduardo III, cara, ele viveu com um tempo aí considerável para a época, né? Se não me engano, se as minhas anotações não estiverem erradas, aqui ele viveu 65 anos. E ele governou a Inglaterra aí por 50 anos. Então, ele viveu consideravelmente, né? Um tempo consideravelmente bom. E tá vendo que o príncipe negro, o Eduardo, o primeiro filho dele, morreu antes dele. Então a linhagem aqui passou para quem? Para o Ricardo II. O Ricardo II, né, filho do príncipe negro, né, subiu ao trono com 10 anos, teve toda aquela questão, né, de regência, parará, parará, parará. E o Eduardo III, como eu falei, teve 12 filhos, tá? E aí ele teve dois filhos importantes aqui. Um foi o João de Gante, tá? E o outro foi Eduardo Langley. Edmundo Langley, desculpa. Então, João de Gante e Eduardo de Langley. Dois filhos do Eduardo III. Não estavam na linha de sucessão, porque a linha de sucessão passava aqui pelo príncipe negro, que faleceu antes do pai, e depois veio por filho dele, o Ricardo II. Tá? Por que eu chamei a atenção do João de Gante e do Edmundo Langley? Olha só, dois filhos do rei Eduardo III, duas pessoas que faziam parte da família real inglesa. O João de Gante, ele fundou a casa Lancaster, tá? E o Edmundo de Langley fundou a casa York. O João de Gante escolheu como símbolo da casa Lancaster uma rosa vermelha. O Edmundo de Langley escolheu como símbolo da casa York a rosa branca, tá? Pessoas da família real, tá? Rapidinho. Ricardo II não fez muito sucesso na Inglaterra, né? Ele entrou em conflito com o João de Gante. Quando o João de Gante morreu aqui, ó, em 1399, ele foi lá e usurpou, né, os territórios dos terras do João de Gante, tá? Ele roubou as terras do João de Gante. E aí o filho do João de Gante, o Eduardo IV, Henrique IV, desculpa, o filho do João de Gante. O João de Gante também teve vários filhos, teve 3 casamentos, né? Inclusive a filha dele, acho que eu não anotei aqui, a filha mais velha dele se casou com um rei português, tá? Então tem uma relação aqui com dos Lancaster, com João de Gante, com a família real portuguesa também, bastante interessante. A gente entende um pouquinho porque que Portugal sempre, né, apoiou ali a Inglaterra, né? Tem toda essa questão aqui que vai lá no século XIV. O João de Gante aqui, né? Perdeu esse carinha aqui tomou os territórios do João de Gante depois que ele morreu. E o filho dele, o Henrique IV foi lá e falou assim: Nossa, eu vou recuperar as terras do meu pai. Voltou para a Inglaterra, que ele estava no exílio, e desembarcou na Inglaterra com pouquíssimos homens, parece que 300 homens apenas, e foi ganhando, né, apoio, porque o pessoal não gostava muito do Ricardo II. E o Henrique IV venceu o Ricardo II. Tá? Lembrando lá, Henrique IV teve um filho, Henrique V, já falamos dele, Batalha de Azincourt, que se casou com a, a Catarina de Valois, teve um filho, o Henrique VI, que seria rei da França e da Inglaterra. E o que acontece? O Henrique VI perdeu a Guerra de 100 Anos, né? Foi derrotado pela França, entrou numa depressão, tal, não sei o quê. Em 1453, fim da guerra dos 100 anos. Tá? O Henrique VI entrou em depressão, tá? E chamou o neto do Edmundo de Langley, o Ricardo de York, tá?
Então vamos lá. O bisneto do João de Gante chamou o neto do Edmundo de Langley. Olha, vem aqui tomar conta do país, porque eu tô deprimido, né? Perdi a guerra, não tô com cabeça para cuidar do rei. Vem aqui, você vai ser regente, tá? Ricardo de York, regente. Um ano depois, o Henrique VI melhorou da depressão. Ah, agora estou pronto para governar a Inglaterra. Ô, Ricardo York, tchau, que agora é eu que eu vou comandar. Ricardo York não gostou muito. Vamos lembrar que eles são meio parentes, né? Fazem parte da família Plantageneta. O Ricardo York não gostou muito bem em guerra com o Henrique VI. Olha que nós temos Henrique VI, rei da Inglaterra, da casa Lancaster, em guerra com Ricardo de York, parentes lá da casa de York, tá? E isso então foi a Guerra das Duas Rosas, uma série de lutas, né, na Inglaterra, guerras civis, guerras entre os ingleses, disputadas pela casa Lancaster, rosa e vermelha, contra a casa York, rosa, branca, por isso Guerra das Duas Rosas, dois ramos da mesma família, da família Plantageneta, pelo controle do trono inglês, tá? Muito que bem, tá? Aqui nós não vamos entrar em muitos detalhes, né? Ricardo de York vai ter um filho, né, que vai tomar o trono, que vai ser o Eduardo IV, e aí o irmão do Eduardo IV, Ricardo III, vai, né, também, né, ser rei da Inglaterra. Então os York tomam o poder, né, vão governar, tal, não sei o quê. E aí, esse carinha aqui, ó, o Henrique Tudor, né? O Henrique Tudor, ele se revolta contra o Ricardo III, que ó, na batalha de Bosworth, né, em 1485, e derrota esse Ricardo III, que era dos York, tá? Ah, derrota o Ricardo III, que era dos York, termina a Guerra dos 100 Anos. Quem que era Henrique Tudor? Olha que loucura. Ele era dos Lancaster, porque a mãe dele era bisneta do João de Gante. Então, esse carinha aqui, o Henrique VII, a mãe dele era bisneta do João de Gante, tá? O João de Gante teve um filho, né? O João Beaufort, que era um filho de uma amante, né? E depois a igreja acabou legitimando o filho, porque ele se casou depois com essa amante, que foi a terceira esposa dele, tá? É a Catarina Swynford, né? Tá? Não veio ao caso, mas a Margarida de Beaufort, mãe desse carinha aqui, tá? Mãe do Henrique Tudor, era filha do era bisneta do João de Gante. Então ele era da família Lancaster, beleza? A mãe dele era da família Lancaster. Ele era um plantageneta. Então ele tinha, digamos assim, sangue real, ele tinha, né, possibilidade de subir ao poder. Cara, o pai do Henrique VII, o Henrique Tudor, era o Edmundo Tudor. O Edmundo Tudor era filho da Catarina de Valois. Lembra desse nome, Catarina de Valois? Catarina de Valois, né, filha do Carlos VI da França, então era uma princesa francesa, se casou com Henrique V da Inglaterra e teve como filho o Henrique VI, que começou toda essa bagunça da Guerra das Duas Rosas, quando escolheu o Ricardo de York como regente, depois mandou ele embora, tá? Então quer dizer que o pai dessa criaturinha aí, o Henrique VII, o Henrique Tudor, era irmão do rei inglês, o Henrique VI, né? Ele era irmão do Henrique VI. Então né? Tem da onde puxar aí também, tá? Depois que o Henrique V morre, o Henrique V morreu em 1422, a Catarina de Valois, ela se casou com Owen Tudor,
né? Que era avô do Henrique VII. Então, o Henrique VII, de um lado, era tataraneto do João de Gaunt, Lancaster, mas ele também era sobrinho do Henrique VI, da família ali, né? Ele era sobrinho do Henrique VI, ele era neto da Catarina de Valois, né? Da família ali, tá? Bom, ele venceu lá o Ricardo, né? Terceiro, o Ricardo York, e ele foi coroado como Henrique VII. E aí, ele, que pertencia à família Lancaster, se casou com a Isabel de York, né? A Isabel de York era, né, filha do Eduardo IV, desculpa, era filha do Eduardo IV, lá, os York. O Eduardo IV foi um rei York, né? Então ela tinha um pezinho lá na família York e tal. Ela se casou com o Henrique Tudor, ele foi coroado Henrique VII, e ele inaugurou uma nova dinastia na Inglaterra, a dinastia Tudor, tá? E ele então vai adotar como símbolo essa rosa, que junta a rosa vermelha dos Lancaster com a rosa branca dos York, já que ele era Lancaster e a mulher dele, a Isabel de York, era York, logicamente, tá? E aí finaliza aí a Guerra das Duas Rosas, e esse carinha aqui vai conseguir, né, ter um governo mais forte na Inglaterra. O filho dele, o Henrique VIII, vai ser o cara que vai criar a igreja anglicana, né? Então os Tudor vão começar a governar de maneira mais forte a Inglaterra, mas a Inglaterra não deixa de ser uma monarquia parlamentar. Belezinha? Eu sei, eu sei que foi longo, mas aí a gente termina de falar das monarquias nacionais, tá? Lembrando novamente, a primeira parte, bem mais importante para o seu Enem, para o seu vestibular, essa segunda parte, né? A gente falar aí alguns reis franceses e ingleses, essas curiosidades, né? Pô, esse carinha aqui era bisneto de tal, era parente, não sei o quê. Essa bagunça, né, dessa teia de aranha que eram, né, as famílias reais europeias, e de uma certa forma é uma fofoca histórica, né? O professor de história também conta fofoca, só que uma fofoca ali de centenas de anos atrás, né? E aí também é pra gente entender a origem de tudo, né? Por que que teve a Guerra das Duas Rosas, né? Por que que eram duas rosas, né? Quem que eram os York, quem que eram os Lancaster? A gente entendeu que eram ramos da mesma família, a família real inglesa, que era a família Plantagenet, né? Por que que teve a Guerra dos 100 Anos? Parará. Isso é importante, tá? Não deixa de dar uma olhada também nesses reis. Magna Carta é muito importante, entender o processo de formação dela é muito importante, né? Alguns reis ali da França que foram bastante importantes nesse processo de centralização do poder real. É interessante você ter essa noção, tá? Então, aproveite aí, né? Eu sei que teve algumas falhas, mas a aula foi gravada com muito carinho aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me mandem algum recado, né? Alguma coisa, né? Até mesmo para a gente ir melhorando aqui as nossas aulas e também, né, estou à disposição para responder qualquer dúvida de vocês. Pessoal, muito obrigado aí por assistir essa aula, né? Muito obrigado aí por dedicar um tempinho aí para prestar atenção no que eu tenho para falar aí com vocês, né? E até uma próxima aula. Um beijão para todos vocês.